Abram as suas Bíblias, podem sentar e abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 21. 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Muito bem, esse é o momento em que Jesus está ali reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele está, como eu falei ainda há pouco na ceia, passando suas últimas instruções antes dele ir passar pela sua paixão, morte e ressurreição. E aqui ele começa a falar que ele tem que morrer. Ele começa a falar que ele vai deixá-los. E então é um ambiente, não é um ambiente de alegria. Todo ambiente, irmãos, de despedida é um ambiente de tristeza. Tanto aqueles que partem para uma viagem, aqueles que estão nos deixando, mas principalmente quando alguém está dizendo que tem que morrer. Imagine o impacto disso para aquelas pessoas que tinham andado com Jesus, caminhado com Jesus durante tanto tempo, 3 anos aproximadamente. De repente, Jesus chega para eles e diz assim: eu agora vou ter que partir. Então o clima que a gente entende aqui não era um clima muito saudável, emocionalmente era um clima de muita tristeza. E eu vejo que nesse momento Jesus tem uma grande preocupação. E a preocupação de Jesus nesse momento é confortar aquelas pessoas que estavam com ele, os seus discípulos, do que eles estavam sentindo. Vejam, por exemplo, quando a gente olha o versículo de número 1, capítulo 14, que ali diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Significa dizer que essa palavra turbe aqui, no original, é uma comoção interna. Portanto, os seus apóstolos ali, os seus discípulos, estavam tendo essa comoção interna, esse sentimento de perda, esse sentimento de tristeza. E a prioridade então de Jesus nesse momento não era apenas comunicar a sua ida, mas era confortar e fortalecer os seus discípulos. E ele então, ele começa a dizer algumas coisas que são importantes para esse conforto. Ele faz algumas promessas ali naquele momento, ele faz algumas promessas aos seus discípulos. E a primeira promessa que ele faz
faz é que ele estava indo para preparar lugar para aqueles que ele estava preparando para ser seus apóstolos. Ele diz que estava para preparar um lugar, mas ele voltaria para buscá-los. Então, o grande conforto ali começa no sentimento de volta, de retorno. É como alguém que está viajando, mas a gente sabe que existe um prazo naquela viagem, né? Quando a gente leva alguém no aeroporto e a gente se despede ali no aeroporto de alguém que vai passar férias, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa está indo passar as férias, mas a gente sabe que aquela pessoa vai voltar. E Jesus estava confortando dessa forma, que ele estaria indo para preparar lugar para os seus discípulos, mas ele voltaria para buscá-los. E isso que é importante nós entendermos. Que Jesus ele partiu, Jesus ele morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus ele vai voltar. A promessa de Jesus é que ele vai voltar, e essa é a grande esperança em nossos corações, de que ele vem buscar a sua igreja. Muitas pessoas têm relaxado nessa perspectiva da volta de Jesus, e têm relaxado tanto que a esperança não é mais um conforto nos seus corações. Nós vemos muito a igreja de Jesus Cristo passando por situações difíceis, passando por tristezas, por tribulações, por dificuldades. Muita gente, muitas pessoas se desviando do Evangelho, muitas pessoas saindo das igrejas. Por quê? Porque perderam a esperança da volta de Jesus. Quando nós temos essa esperança viva em nossos corações, irmãos, nós nos fortalecemos diante das lutas e das dificuldades. É a esperança que Jesus colocou em nossos corações que nos fortalece diante, muitas vezes, das tentações que nós passamos, das dificuldades que nós enfrentamos. Se não fosse a esperança, nós já nem existiríamos mais enquanto igreja. Mas Paulo vai dizer que a glória que nos espera é muito maior do que o sofrimento que aqui nós passamos. É isso que nos alimenta no nosso dia a dia. E naquele momento de tristeza dos seus apóstolos, em que ele começa a falar: olha, eu estou indo, eu vou ter que morrer por vocês, mas me aguardem, porque eu estarei voltando. Veja aí em João 14, no versículo 3, que ele vai dizer, no versículo 3 do capítulo 14, ele vai dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vai dizer: voltarei outra vez. É a segunda vinda de Jesus. Nós falamos aqui que todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ele veio a primeira vez para se sacrificar, para morrer por nós, em nosso lugar, para dar a sua vida por nós, pelo perdão dos nossos pecados, mas ele virá outra vez para buscar a sua igreja. E nós estaremos com ele ali nas nuvens, com ele, e depois desceremos com ele na sua segunda vinda para reinar juntamente com ele. Então veja, a primeira promessa que ele faz é de que ele iria preparar lugar para nós, mas que ele então voltaria. Portanto, era uma ida temporária. Nós precisamos esperar por Jesus, que ele virá nos buscar. E a segunda é que ele mandaria um outro Consolador. E nós então precisamos entender um pouco o que Jesus estava querendo dizer. Veja aí no versículo número 16 do capítulo 14, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É interessante porque Jesus ele nivela a sua pessoa, Jesus Cristo, como Consolador. Ele vai dizer assim: eu vos darei um outro Consolador, um outro Consolador. Então ele se nivela.
porque o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. E Jesus Cristo diz aqui: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir um outro Consolador, um outro Paráclitos. E essa palavra Consolador, Paráclitos, é andar ao lado. Essa que significa essa palavra. É chamado, convocado para estar ao lado de alguém. Então ele estava indo, e enquanto ele estivesse lá preparando lugar para nós, ele deixaria conosco, que é o que está conosco aqui nesse momento na igreja, é o Paráclitos, é aquele que ele está deixando para andar conosco, estar junto de nós em todos os momentos. E é interessante que ele diz que ele vai estar conosco para sempre. Vejam aí então no versículo 16, que ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco. Quanto tempo, irmãos? Para sempre. É diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus, ele estava presente também. Ele não aparece só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a gente, quando lê o Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo tinha missões específicas. Ele vinha para poder capacitar aqueles que Deus chamava para um ministério específico. E ali nós tínhamos os profetas, nós tínhamos os juízes, nós tínhamos os reis que estavam andando com o Senhor. Então era sempre um ministério específico. Ele vinha, ele capacitava, ele enchia aquela pessoa do Espírito, capacitava aquela pessoa para que ele cumprisse a missão, o propósito de Deus, mas ele depois saía, ele ia embora. E agora não, a igreja está conosco para sempre. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós e ele vai estar conosco até o momento em que nós formos chamados para o encontro de Jesus ali, ao encontro da sua igreja com a pessoa de Jesus Cristo. Então ele virá e ele ficará conosco para sempre. E algumas características dessa segunda promessa, do Consolador, merece aqui uma pequena reflexão. Primeiro, diz aqui, Jesus está rogando ao Pai. E a impressão que nós temos é de que é um clamor para o Pai. De que ele está ali se colocando realmente como filho, numa pessoa de inferioridade, onde o Pai é superior ao Filho. E aqui então a gente lê: e eu rogarei ao Pai para que ele mande um outro Consolador. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, o que Jesus está falando aqui, essa palavra rogar, que a melhor tradução aqui para ele, porque ele está no mesmo nível que o Pai, é requisitar. Ele requisita do Pai que o Pai mande, que Deus mande um outro Consolador para estar conosco. Portanto, nós podemos traduzir melhor, embora essa tradução da palavra rogar aqui possas colocar como pedir, como clamar, aqui nós temos uma conversa entre iguais. E ele então não está pedindo, mas ele está requisitando ao Pai, ele está requerendo ao Pai, para que o Senhor possa conceder ali o Espírito Santo. Então Deus iria conceder. Tanto é que ele não apenas fica na espera de que o Pai atenda, mas ele fala na certeza de que o Pai iria atender e que o Espírito Santo, portanto, iria ficar conosco. Não era, portanto, uma possibilidade. Porque quando nós rogamos, quando nós oramos ao Senhor com fé, e nós colocamos as coisas diante do Senhor, nós estamos esperando, mas segundo a vontade de Deus. Nós aguardamos que a vontade de Deus ela seja soberana sobre o nosso pedido e que o nosso pedido realmente esteja de acordo com o propósito dele. Portanto, aqui não é apenas uma perspectiva, uma probabilidade de que o Senhor mandaria ou não o Espírito Santo, mas Jesus está falando aqui na certeza de que Deus iria conceder aqui o Espírito Santo.
E o cumprimento dessa promessa acontece, sabe quando, irmãos? Em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Jesus, ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos, com os seus apóstolos, orientando mais uma vez os seus apóstolos, e depois, 10 dias depois, no Pentecostes, o Espírito Santo desce ali, e ali é organizada a igreja de Jesus Cristo. Veja em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, está dizendo: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, aqui é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele iria mandar o outro Consolador. O Espírito agora não é apenas uma companhia onde vem, vai, mas agora é uma companhia permanente, constante, conosco, em todos os momentos, nos confortando, nos encorajando, nos fortalecendo, dando discernimento da palavra, e capacitando para sermos testemunhas de Jesus até os confins da terra. E diante disso, irmãos, a gente quer falar uma coisa para vocês sobre isso. Dizer para vocês que é um grande privilégio ser crente. É um grande privilégio. Se vocês se compararem com as pessoas que não são crentes, eu vou chamar de crente, porque Jesus, ele disse que bem-aventurado aquele que não viu e creu, não é? Então nós somos crentes, porque não vimos, mas cremos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. E vejam que grande diferença e que grande privilégio você ser crente e você não ser crente. A grande diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aqueles que não são crentes, eles não têm o Espírito Santo de Deus habitando com eles. Então vejam, às vezes a pessoa: pastor, mas qual é a diferença? Eu passo por dificuldades, eu passo por luta, eu faço tantas coisas, eu estou na igreja todos os dias, mas mesmo assim eu estou sofrendo. Uma das grandes diferenças e um grande privilégio, irmãos, que você tem, é que você é a habitação de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Ele mora com você, em seu coração. Ele está em você. Quando Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava ali dizendo que ele estaria conosco por meio do seu Espírito habitando em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja, quem é que recebe o Espírito Santo? Todos aqueles que são batizados com o Espírito. E quem é batizado com o Espírito? Todos aqueles que se convertem, todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, todas as pessoas que naquele momento em que se faz um apelo, em que a palavra toca o seu coração, que o Espírito Santo fala do juízo do pecado e da justiça de Deus, e a pessoa então entende a verdade sobre o pecado e salvação, e entrega a sua vida a Jesus naquele momento ali. Aquele é o momento do batismo com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo exatamente naquele momento. Em Mateus, em capítulo 3, versículo 11, João Batista está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, só Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo.
Não existe essa história da segunda bênção que as pessoas costumam pregar por aí. Segunda bênção significa dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para salvar, ele precisa de uma segunda bênção, e isso não é verdade. A palavra de Deus diz que no momento em que você crê em Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Portanto, no momento ali da nossa conversão, em que nós abrimos o coração para Jesus, naquele momento, naquele instante, o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito de Deus. Vejam Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ou seja, aqui tem um caminho. Você escuta a palavra porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, o evangelho da salvação. Então, depois que você escuta a palavra, você crê. E quando você crê, você ali é selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso é que nós precisamos, irmãos, entender esse processo, entender aquilo que Jesus está querendo dizer. E ele então vai dizer assim: ora, é por isso que o mundo não conhece. Quando ele fala aqui o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e ele estará em vós. O mundo não vê o Espírito. O mundo não conhece o Espírito. Essa palavra conhecer não tem intimidade com o Espírito. E ele não vê o Espírito porque Jesus ele vai dizer que ali quando ele estava conversando com Nicodemos, é como um vento. Você escuta o ruído, você vê ele passar, mas você não vê o vento. Então ali é o Espírito. Veja aí em João capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: o vento sopra onde ele quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Por isso que nós conhecemos o Espírito, nós vemos o Espírito, nós sentimos dentro de nós a voz do Espírito, a condução do Espírito, o conforto do Espírito, a fortaleza do Espírito, o discernimento que o Espírito nos dá, o entendimento da palavra, porque ele nos ensina a palavra. Mas aqueles que estão lá fora, aqueles que não têm o Espírito, eles não têm tudo que nós temos. Veja que privilégio, irmãos. Eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas conhecem da leitura, conhecem de cor, mas não têm o discernimento da palavra. Existem religiões cristãs que falam em Jesus Cristo, mas que ainda creem em imagens, que ainda não têm o entendimento da palavra, que ainda entendem que Maria é a quarta pessoa, não é mais Trindade, mas são quatro agora. Então nós precisamos ter, saber que o Espírito nos dá discernimento, nos dá conhecimento, o Espírito nos conforta e ele está habitando em nós. Que grande, portanto, privilégio seu, nosso, meu, de todos nós, aqueles que desfrutam da companhia do Espírito, nós que somos verdadeiramente cristãos. E ele nos dá, sabe o que, irmãos? Garantia de vida eterna, porque ele mesmo fala a nós, ele garante a nossa salvação. Não é isso que diz a Bíblia, Efésios 1:13. E a capacitação do Espírito para sermos testemunhas de Jesus Cristo, o discernimento dado pelo Espírito para o entendimento da palavra de Deus, tudo isso, ele nos ensina todas as coisas, ele nos guiará em toda a verdade. Que mais que nós precisamos, que mais privilégios nós precisamos de ter o Espírito, o outro Consolador, aquele que está conosco todos os momentos da nossa vida. Vejam, a segunda coisa que eu quero pensar aqui também, além desse privilégio de ser
de ter o Espírito Santo é que Jesus fala da promessa de vida eterna, a vida que nos foi concedida, pela sua morte e pela sua ressurreição, a garantia da nossa ressurreição através do seu sacrifício. E sabe que a vida ela foi concedida por Deus. Deus é quem concede a vida. Ele soprou nas nossas narinas e nós nos tornamos seres viventes. Portanto, a vida quem nos dá é Deus. E Jesus Cristo, Ele é a vida em si mesmo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. O homem caiu com o pecado, morreu espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mortos, mas Ele nos concedeu a vida. E aqui no versículo de número 19, no capítulo 14 de João, ele vai dizer: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O mundo, depois que Jesus morreu, o mundo não viu mais Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Se você for visitar o túmulo de Jesus hoje, ele está vazio. Você entra no túmulo, você vê o local onde Jesus foi colocado, mas você não vê o corpo de Jesus. O mundo não virá mais, não viu mais Jesus Cristo. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, nós veremos Jesus novamente. A primeira coisa que a igreja viu foi Jesus ressuscitado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele passou 40 dias com seus apóstolos, com seus discípulos. Depois ele ascendeu aos céus. Mas ele disse: eu vou e volto. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Vocês morarem comigo. Então aqui é uma promessa que Jesus está fazendo, de que ele voltará, de que nós iremos morar com ele. Portanto, é uma promessa de vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo, o seu único e suficiente Salvador. Então o mundo não verá, mas nós veremos, os seus discípulos, nós, a igreja de Jesus Cristo, nós veremos Jesus novamente. E aí ele fala que ele irá se manifestar para a sua igreja, somente para a sua igreja, porque o mundo não vai ver mais, somente a igreja de Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele diz assim, naquele dia, veja os versículos 20 e 21 do capítulo 14. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que a promessa de Jesus Cristo são para os salvos, são para aqueles que têm o Espírito Santo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo são aqueles que são obedientes à palavra, porque o Espírito Santo nos guia, nos conduz para sermos obedientes à palavra, para entendermos e sermos obedientes à palavra. E ele diz: aquele que ouve a minha palavra, que pratica a minha palavra, esse é aquele que me ama. Não adianta você estar falando que ama Jesus se você é desobediente à palavra de Deus. E Jesus está dizendo assim: aquele que é obediente é aquele que me ama. E ele diz assim: quem me ama, ama também o Pai ama aquele que me ama, e nós somos um, a unidade da Trindade, e nós com eles. E ele vai dizer assim: eu me manifestarei para aqueles que me amam. E a grande questão que fica aqui nessa manifestação de Jesus é que naquele dia, portanto, o dia em que ele vai se manifestar, o dia em que nós seremos chamados para estar com ele, o dia da nossa ressurreição, você vai estar nesse dia do chamado de Jesus? Você é uma pessoa que realmente ama Jesus, portanto é obediente à sua palavra?
porque Ele irá se manifestar somente para aqueles que amam, que eu amo, né? Como diz aqui a sua palavra, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Que grande revelação para nós, né, irmãos? Nós precisamos deixar, eu quero encerrar aqui com isso. A gente precisa deixar um pouco desses refrões que a gente fala. A gente costuma dizer que ama Jesus. A gente costuma dizer que é crente. A gente costuma dizer que nós somos membros de uma igreja. Nós costumamos dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu entendo que muitas vezes isso é da boca para fora, porque muitas vezes que a boca fala não é aquilo que o coração sente. E a Bíblia nos diz o seguinte, que nós precisamos amar verdadeiramente Jesus para que Ele se manifeste a nós. Portanto, você ama mesmo Jesus, porque ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, nos leva, nos pressiona a fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos, a sermos obedientes à sua palavra, a obedecermos ao Senhor Jesus, a servir ao Senhor Jesus, a sermos servos, verdadeiramente servos de Jesus. E a pergunta então que fica para a reflexão de vocês nesta noite é esse privilégio de termos o Espírito Santo em nós, porque Jesus rogou ao Pai para que Ele mandasse o outro Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse privilégio que é amar o Senhor Jesus, sermos amados pelo Pai, esse privilégio de nós sermos ali pessoas das quais Ele vai se manifestar a nós no dia do chamado da nossa ressurreição. Você é parte desse corpo que estará no meio dessa ressurreição, queridos. Que vocês possam refletir sobre a vida de vocês, porque ser crente não é estar na igreja. Ser crente é você ser obediente a Jesus Cristo. Isso é ser crente. Fazermos aquilo que Ele quer. Ele diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Guardar aquilo que vos ordenei significa dizer obedecer. Portanto, discípulo é aquele que obedece. Nós somos servos, obedientes no serviço do Senhor. Amém? Curvem suas cabeças. Respondam a você mesmo, agora na presença de Deus, e digam: eu amo Jesus verdadeiramente. A minha vida reflete esse amor que eu tenho por Jesus. Eu sou um servo obediente ao meu Senhor, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Ou eu sou apenas um crente, frequento a igreja, que as minhas prioridades pessoais, particulares, meus interesses pessoais estão acima de Jesus. Porque quando eu digo que eu amo Jesus, Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. É aquela a quem eu vou me dedicar.
é aquela que quem eu me entreguei, vou doar meu tempo, a minha vida, os meus bens, tudo que sou ao Senhor Jesus. É aquela pessoa que, independente de qualquer situação, ocasião, ele é obediente à palavra, ao Evangelho, aquilo que ele ordenou que nós guardássemos. Se você não é assim, você acha que ainda precisa mudar muita coisa, seus valores, você precisa realmente dedicar a sua vida a Jesus através de um amor verdadeiro. Fale com o Senhor agora. Peça que o seu Espírito, que habita em você, que habita em nós, que está conosco, como Ele prometeu aqui, possa fazer essa mudança, essa transformação na sua vida. Pai querido, muito obrigado, porque há uma esperança em nossos corações, a esperança da tua vinda, que vem buscar o teu povo, a tua igreja. Muito obrigado pelo Consolador que tu deixaste conosco. Obrigado pelo conforto, a fortaleza, o discernimento, a capacitação que Ele nos dá. Mas acima de tudo, ó Deus, muito obrigado pelo teu amor imensurável por cada um de nós, demonstrado ali na cruz. Nós possamos, ó Deus, já que experimentamos esse amor, quando nós abrimos o nosso coração para Ti, nós possamos viver esse amor e nos doar, sermos obedientes, sermos humildes e nos curvarmos diante de Ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, faze em mim segundo a Tua vontade. Nós queremos Te pedir por essa semana que hoje se inicia, que seja uma semana debaixo da Tua Santa Graça. Nós queremos Te pedir, a Deus, que possas conduzir as nossas vidas, que possas nos guardar e nos livrar do mal, que possas nos dar, ó Deus, o direcionamento que nós precisamos, as decisões que temos que tomar, e que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, o seu povo espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.